Bom, então vamos dar início à defesa do trabalho de conclusão de curso de Flávio José Pinheiro, de Torres Júnior. O título do trabalho é o Método Extrabold, desenvolvimento de uma identidade visual a partir da experimentação de um método adaptado. Esse TCC é na modalidade de memorial de projeto, e essa banca de avaliação conta com os examinadores internos, o professor Dr. Lucas José Garcia, foi mal, Lucas. Muito obrigada, tá, por ter aceito aí. Eu sei que final de semestre é bem corrido, então muito obrigada por ter aceito participar da avaliação do trabalho de Flávio, tá, Lucas? Imagina, eu que agradeço. Obrigadão. E também contamos com a avaliadora externa, a professora mestra Ana Helena Soares Cavalcante. Muito obrigada também, Aninha, por participar aqui dessa avaliação do trabalho de Flávio, tá? Eu que agradeço. Então, Flávio, sejam bem-vindos, né, os convidados que vão assistir a apresentação do TCC de Flávio. E, a partir de então, você vai ter 20 minutos para apresentar o seu trabalho e seus argumentos para a banca, tá bom? Tá ok. Vou começar quando estiver pronto, pode ficar à vontade. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Eu sou o Flávio, sou aluno de Design da Universidade Federal de Pernambuco, campus CAA, e hoje vou apresentar, como Camila disse, a defesa do meu projeto de graduação em Design, que está intitulada como Método Extrabold, desenvolvimento de uma identidade visual, a partir da experimentação de um método adaptado. Como introdução, eu vou falar um pouco dar um contexto geral sobre identidade visual. Todos nós sabemos que vivemos numa sociedade e num mundo capitalista, e eu acho que é impensável, hoje em dia, a gente ver uma empresa ou um produto ou qualquer coisa sem uma identidade visual, né? Desde o pacote de feijão até a asa de um Airbus que corta os céus, existe uma marca, existe uma identidade visual, e é necessário que os estudos sobre isso estejam cada vez mais aprofundados e que se desenvolvam cada vez mais métodos. O designer Gilbert Strunk, ele define identidade visual como um conjunto de elementos gráficos que vão formar a personalidade visual de um nome, ideia, produto ou serviço. Quais os objetivos deste trabalho? Desenvolver uma identidade visual, verificar a aplicabilidade do método Extrabold, demonstrar e evidenciar o método e avaliar a aplicação e apresentar pontos positivos e negativos. Justificativa. Apresentar uma alternativa metodológica, evidenciar o trabalho de conterrâneos e ativação criativa. Apresentar uma alternativa metodológica é super importante, porque cada vez mais tem designers no mundo, cada vez mais tem pessoas que buscam se especializar nessa área, e novas metodologias, novos métodos são sempre bem-vindos para somar no leque dos profissionais, né? Evidenciar o trabalho de conterrâneos, porque esse método Extrabold, ele é um método adaptado que foi feito aqui em Caruaru, ele foi desenvolvido pelos sócios fundadores do Fabrico de Ideias. Então, todo esse trabalho foi desenvolvido aqui por conterrâneos nossos, ex-alunos da UFPE, inclusive. E ativação criativa, porque esse método ele tem uma proposta de que, se seguida todas as etapas, o designer consegue ter um desenvolvimento muito fácil e uma ativação criativa muito, muito boa para desenvolver qualquer projeto de identidade visual. Metodologia de pesquisa, ela é projetual, de natureza aplicada, e a design é o método Extrabold, que foi desenvolvido por Vinícius Bezerra em 2021. Na verdade, como eu falei antes, ele foi desenvolvido por uma equipe, mas o Vinícius Bezerra, ele quem lançou esse método no mercado, né? Ele quem traz esse método até como curso. E eu usei no trabalho escrito, no projeto escrito, algumas referências dele que estão no curso. Metodologia de design, como já falei,
ela consiste numa adaptação de Peon 2009 e Lupton 2011, com essa fusão desses dois métodos, e na verdade é uma fusão e uma enxugada, se é assim que eu posso dizer, traz as etapas essenciais de cada um e não pretende com essa enxugada o método fique mais pobre, mas na verdade ele consegue trazer toda a riqueza toda a riqueza que uma identidade visual precisa ter. O método ele consiste em 4 etapas, são elas pesquisa, estratégia, criação e implementação. Ele propõe ter uma entrega num tempo determinado de 1 mês. Então, em cada semana do mês, existia uma reunião diretamente com o cliente, e é por isso que o método ele é coparticipativo. Se eu consigo ter todas as reuniões com o cliente e apresentar todas as etapas para o cliente está participando ativamente do método, é tanto que, ao usar esse método, é necessário que no contrato o cliente também seja incluído como um dos projetistas, porque ele está ativamente participando desse processo. Antes dessas etapas acontecerem, mais precisamente na reunião de fechamento de negócio, de negociação, o projetista, o designer, ele já consegue captar ideias do cliente, ele já consegue perguntar coisas, e isso significa que dá-se início a um briefing, mas na verdade é um briefing subjetivo. O autor do método, ele chama atenção para uma coisa que ele chama de dispensa de briefing, que na verdade é um termo bem polêmico, porque como se faz um projeto de design sem o briefing? Não existe isso, né? Mas, na verdade, não é uma dispensa do briefing, literalmente. O briefing ele é feito subjetivamente com o cliente e, pelas reuniões, pelo feeling do projetista, ele consegue absorver do cliente tudo aquilo que o cliente espera do projeto e tudo aquilo que a empresa, a marca do cliente pede para o projeto. Então, as etapas são pesquisa, estratégia, criação e implementação, e cada uma das etapas tem várias subetapas. Vamos para o desenvolvimento do projeto. O desenvolvimento do projeto é da marca da advogada Flaviana Torres, ela é advogada daqui da região do Caruaru. Ela é especializada em direito da moda, em fashion law, que é uma área do direito que é pouco desenvolvida aqui na cidade, mas que por ter essa ênfase do direito e da moda, além de ter dado uma dificultada no projeto, foi um pouco mais desafiador, mas também foi muito bom isso, porque além de pesquisar concorrentes da área do direito, nós também conseguimos puxar várias inspirações da moda. A etapa de pesquisa tem as seguintes subetapas. O briefing subjetivo, que na verdade ele está incluso em todas as etapas, basicamente, pelo menos na primeira e na segunda. A primeira etapa, subetapa, é a pesquisa de concorrentes, a segunda é a pesquisa de similares, a terceira é a pesquisa de público, a quarta é a análise de mídias, quinta, brainstorm e sexta, mapa mental. Como eu falei, todas as etapas são feitas com o cliente. Então, na primeira reunião, é apresentada essa etapa da pesquisa. Aí está um quadro em que é mostrado ao cliente a pesquisa de concorrentes similares, ou seja, aí estão ícones e marcas de concorrentes diretos da área do direito da moda. Eu tive até que buscar concorrentes que são de fora da região, porque aqui realmente não tem muitos. E, como eu falei, a área da moda ajudou muito. Então, marcas de grife, de luxo, de roupas, também serviram como uma inspiração muito grande. Essa tabela é mostrada, essa imagem é mostrada para o cliente e ele fala o que ele gosta, o que mais se identifica, e assim se segue a reunião. Depois é mostrada uma pesquisa de público, que é feito esse painel aí para que o cliente veja se faz sentido com o público dele ou o público que ele quer atingir. O estilo de vida, a idade, o gênero, enfim, esse lifestyle mesmo, e logo de cara, nessa situação, a cliente aprovou e disse que era esse o estilo de público que ela quer alcançar. Análise de mídias, como o próprio nome já fala, é uma análise
nas mídias sociais dos concorrentes diretos e dos similares. Então, a gente procura entender a estética, como é que eles aplicam a marca, como é que eles aplicam a identidade visual. O brainstorming, um mapa mental, diferente das subetapas anteriores, é feito diretamente com o cliente. Então, eu faço um brainstorming meu, o cliente faz um brainstorming dele, eu faço um mapa mental meu e o cliente faz um mapa mental dele. No fim, nós juntamos essas ideias, nós juntamos tudo que a gente conseguiu captar e eu consigo, a partir daí, conceituar. Eu consigo, a partir daí, sair do papel para ter ideias, né? Na estratégia, nós temos uma análise SWOT e os 3 pilares, que são o resultado desse mapa mental e do brainstorming, e as caixas morfológicas, que são o resultado dos 3 pilares. A análise SWOT, eu apresento ao cliente o que eu entendi nas minhas pesquisas e no meu estudo da marca, quais são as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças. Os 3 pilares, eles são, como eu falei, são desenvolvidos a partir daquele mapa mental e do brainstorming. E a partir daí, eu apresento ao cliente quais os 3 pilares que eu acredito que a marca dela deve ter, e a cliente me responde se isso faz sentido para ela, porque daí a gente prossegue para a etapa criativa. Mas os 3 pilares são autoridade, conexão e confiança. A cliente também aprovou de primeira isso, e disse que era isso que a marca dela queria passar. As caixas morfológicas são as seguintes. Elas também fazem parte de um briefing subjetivo, ou seja, a partir delas eu consigo um briefing da estética, do que é que o cliente espera esteticamente daquela marca. Ela é uma consequência dos 3 pilares, auxilia no desenvolvimento estético, eu já falei, e contém 4 aspectos, que são cores, tipografia, textura e ícone. A criação das caixas morfológicas é isso. Essa é a tabela que é mostrada ao cliente. Então, eu apresento uma paleta de cores que é inspirada no tema autoridade, assim como também tem a inspirada no tema conexão e outra inspirada no tema, me perdoem que eu esqueci agora, confiança. Então, uma paleta de cores para cada um desses temas, uma tipografia para cada um desses temas, uma textura para cada um desses temas e um ícone para cada um desses temas. A criação, que é a terceira etapa já do método, né? Acontece na terceira semana, após essa análise e essa resposta do cliente sobre o que é que ele gostou nas caixas morfológicas, o que é que o cliente gostou nas cores, qual a tipografia que o cliente gostou, qual a textura que ele gostou. Ele pode gostar das cores de autoridade, mas pode não gostar das cores que eu coloquei em conexão, mas ele pode gostar do ícone que eu demonstrei em conexão. Então, a partir dessas caixas morfológicas, eu consigo fazer um apanhado geral e começar a desenvolver esteticamente a marca. Na criação, né, que já é essa terceira etapa, eu devo fazer uma geração de alternativas baseada nessas caixas morfológicas, no que é que o cliente falou, uma definição e aprimoramento de todas as alternativas e aplicação dos itens visuais. Aí está a geração de alternativas, que é apresentado na terceira reunião, né? Eu apresento todas as alternativas que eu gerei, mas eu já apresento a definida. O que é que eu escolhi como ícone, o que é que eu escolhi como tipografia, porque com base na segurança que o cliente tem em mim, ele confia, mas aí eu pergunto a ele, né, obviamente, se ele aprova. E foi aprovado porque estava totalmente baseado no que foi apresentado nas caixas morfológicas e no que o cliente gostou das caixas morfológicas. Aí está a marca e a tipografia definidas. O ícone é um monograma, né, que contempla o F e o T, mas também ele tem no F uma solução que representa um cabide, e ao lado do T tem um pequeno ponto que, na verdade, é uma balança que representa o direito, né, representa o símbolo do direito. Aí eu também apresento as cores, nessa etapa de criação, as cores que eu defini. Não apresento com códigos nem nada, mas eu apresento a paleta de cores definida para a marca, para o cliente apenas dizer se ele gosta ou não. E também foi aprovado logo de primeira, logo de cara. E logo no final da reunião de criação, eu mostro uma aplicação de como vai ficar, por exemplo,
uma peça gráfica para a social media, para o cliente entender como vai se comportar a marca dela. E a quarta etapa, e por último, né, a última etapa, é a efetivação, em que eu mostro a marca aplicada em vários brindes, em papelaria, e no que o cliente pedir, seja adesivo, seja outdoor, seja um banner, seja alguma peça gráfica para alguma coisa específica, pulseira, crachá, tudo isso é entregue na quarta etapa, após todas as aprovações do cliente, obviamente. E na quarta etapa eu mostro esse final, né? É basicamente o fechamento de arquivos. Aí está o mockup da papelaria e de aplicações em dispositivos, canecas, o smartwatch e chaveiros. O detalhamento técnico, ele é todo entregue no manual da marca. Então, durante o processo, não é feito um detalhamento técnico, até porque entende-se que o cliente, ele não se importa tanto com o detalhamento técnico. O que importa para o cliente é a estética, é a entrega, é o visual. Então, o detalhamento técnico é todo entregue com o manual da marca, e o que importa no detalhamento técnico, todas as medidas, todas as cores, todos os códigos de cores, é tudo feito, é tudo entregue no manual da marca. Aí está a malha construtiva, uma paleta de cores, né, com todos os códigos, que é a paleta de cores aprovada pela cliente. A aplicação em diferentes fundos, tudo isso está no manual de marca, né, no que pode ser feito, o que não pode ser feito também está no manual de marca. E, concluindo, os pontos positivos que eu vejo nesse método é que é possível ter uma grande ativação criativa, como eu falei. Ele, quando é seguido de arrisca todas as etapas, é possível que o designer consiga, através dos painéis visuais que ele mesmo cria, ele tem inspirações, porque o método ele é totalmente imersivo e ele é totalmente em conjunto com o cliente. Então, o designer, o projetista, ele consegue ter uma ligação com o cliente e com todos aqueles painéis, toda aquela pesquisa profunda que o próprio designer faz, ele consegue ter e entregar com assertividade aquilo que o cliente imagina. E também o contrário, né? O designer consegue, entre aspas, manipular o que o cliente quer, na verdade, mostrar o que o cliente precisa ter, e não, na verdade, o que ele quer, né? Mostrar o que o cliente precisa ter para a marca dele dar certo, para que seja uma coisa realmente boa, a marca dele e a identidade visual seja condizente com aquilo que a marca precisa e condizente com aquilo que o cliente também paga, né? Como pontos negativos, eu particularmente, eu não vi pontos negativos no uso do método. Apenas se, eu coloquei até escrito isso lá, se fosse um projeto de branding, porque o método ele não contempla etapas como pesquisa de vozes, de linguagem verbal, de sons, de veículos. Então, o método se propõe apenas a ser um método de identidade visual e não de branding, né? Eu concluo, então, que o método é assertivo, ele tem uma aplicabilidade fácil, ele, por ser um método adaptado, ele não surgiu do nada, né? Então, ele tem raízes, ele tem uma base forte aí em métodos que já são utilizados na academia e já são utilizados por profissionais. E como desdobramento, eu sugeriria que fossem feitos comparações lado a lado, vendo porcentagens e como esse método se sai quando comparado diretamente a outros métodos, para realmente ver se ele é melhor, se ele é mais eficaz, se ele é menos eficaz. Então, a minha proposta era justamente trazer um método diferente, uma ideia diferente, uma aplicabilidade diferente para esse desenvolvimento projetual. E, no mais, acredito que é isso. Estou um pouco cansado.
falei muito rápido. Eu acredito que vocês têm dúvidas, estou aberto para respondê-las. E se eu esqueci alguma coisa, me perdoem. É isso. Ok, Flávio, muito obrigada. Foi cronometrado, eu disse ele para ensaiar. Eu disse, olha, tenta ficar ali no tempo, porque o tempo também é um critério de avaliação, né? Então, os avaliadores podem tirar alguma pontuação sua se você passar do tempo. Tenta fazer 18, 19 para garantir, sabendo que você tem 20, e aí ele crava exatamente 19 minutos aqui no cronômetro. Eu disse, ele saiu direitinho. Bom, então, Flávio, eu vou deixar meus comentários para depois, porque conforme os protocolos para as bancas, nós convidamos sempre para a primeira fala na arguição do teu trabalho a avaliadora externa. Então, eu vou passar a palavra para Ana Helena Soares. Ficar à vontade para tecer seus comentários, perguntar algo. Fica à vontade, Aninha. Passo a palavra para você. Obrigada. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite dos dois. Fico muito grata, porque é sempre bom relembrar o pessoal que está se formando. Como eu também me formei em Caruaru, então é todo um calorzinho especial, né, quando eu pego uma banca daí. Então, é bem interessante esse ponto. Também queria dar os parabéns, né, para Flávio. Eu sei que o nervosismo não tem jeito, ele está na gente, então não se preocupe, isso é normal, depois melhora. Não se estresse com isso, porque eu acho que quem mais sabe do trabalho é você e seu orientador, no caso, a orientadora. Então, é sempre quem está mais ciente do que você desenvolveu e como desenvolveu. Então, apesar do nervosismo, a gente nota na sua fala o quão você pesquisou, né? Eu vejo muito do que você escreveu aqui na apresentação, então está tudo bem alinhadinho, né? Isso é bem interessante também. Eu peço perdão porque minha câmera, eu estou vendo no meu retorno, ela está travando, então eu estou... Mas bem. O áudio está ok? Pelo menos o áudio está indo. Obrigada, amiga. Tudo ótimo. Pronto. Então, eu vou ser breve, porque eu acho que o teu trabalho está bem redondinho. Precisa só aquela velha coisa, né? Acho interessante, como é um trabalho acadêmico, como é um TCC, é importante ter essa parte da ABNT. A gente sabe que ela é chatinha, então a gente reconhece isso, mas é importante a gente fazer um filtro, né? Uma revisão também ortográfica, porque às vezes a gente começa a falar, e de repente uma vírgula você apaga. Então assim, é interessante. Por quê? Porque esse teu projeto vai ser lido por outras pessoas, e sei lá, tu bota no LinkedIn para o pessoal baixar, etc. Porque, por exemplo, eu não conhecia esse método, achei super interessante, né, a forma como é feito. Então, eu conhecia muito do design participativo, que era trazer o cliente para dentro do projeto desde o início até o final. Então, quando você traz isso para uma identidade visual, em vez de ser, sei lá, uma gestão, alguma coisa, é algo a mais, em vez de ser um UX da vida também, né? Então, quando você propõe isso, é interessante, né? Ou seja, desde aquela concepção do conceito até a parte de finalização, a ideia, tudinho. Então, esse método é super interessante. Então, fazer essa revisão é importante, separar a lista de parágrafo, de quadro, etc. Também, né? Eu senti em alguns momentos, né, eu vou falar do documento, organizar essa parte da infinização, que eu digo, é tipo sumário, tá tudo no mesmo nível. Então, seria interessante deixar esses dentinhos para dizer, isso aqui é capítulo 1, isso aqui é o sub do capítulo 1.1, e por aí vai. Então, seria interessante também, meu lado de design da informação falando, né? Se você não souber, tem no próprio Word, ele já faz isso automaticamente, mas se você usa o InDesign, também tem a parte do sumário que também dá para fazer, certo? Então, seria interessante falar sobre isso. Alguns momentos eu vejo que os autores, com base na BNT, por exemplo, Bezerra, está em caixa alta, ok, e de repente Bezerra está escrito a caixa alta na primeira palavra e o resto tudo caixa baixa, minúsculo. Então, seria interessante fazer uma varredura, né, no texto, para estar tudo certinho, organizado também, né? E outras coisas pontuais que não vêm agora. Por exemplo, o que eu acho interessante é que você põe um quadro
de cada parte, né, que é o quadro 1, das etapas, etc., mas eu não vejo um texto antes explicando como é que você fez aquele quadro, como você chegou naquele resultado. Então, para a gente que está de fora, na tua cabeça está super claro. Quando você demonstra aqui na tua fala, então é muito mais fácil a gente falar, mas nem sempre o teu trabalho vai estar tudo do lado, saca? Então, por isso que durante o texto é importante esse cuidado de pensar o que é a outra pessoa que está lendo, será que ela vai entender o que estou querendo dizer, né? Então, é importante a gente ver essas questões também, né? Eu achei o teu manual super redondinho, eu gostei da tua malha, eu gostei da forma como você trabalhou os elementos, né? Eu não sei, aí, a parte de produção gráfica, se você fez o teste dessa questão da escala da logo, né? Se vai ficar legível naquele tamanho menor, não sei se você chegou a fazer, né? Mas é interessante ver se vai ficar, porque eu fico com medo, dependendo do material, por exemplo, como é alguém de direito, sempre tem no cartão de visita, um laminado, alguma coisa do gênero, e pode ser que esse pontinho da balança seja tão minúsculo que não passe, tá entendendo? Acaba saindo. Então, ter esse cuidado também com a parte gráfica era interessante. Eu gosto da caixa morfológica, mas eu estou acostumada com o design de personagem. Então, design de personagem, a estrutura é um pouquinho diferente da tua, né? Mas depois que eu entendi como tu fez, é só uma adaptação. Porque em personagem a gente coloca vários em cima e várias referências embaixo e vai fazendo a forma do personagem, etc. Mas essa parte de cor, textura, né, a gente vê depois. Mas eu gostei da ideia também, eu achei bem legal. Eu só acho interessante, principalmente que é um trabalho que você mandou para a gente virtual, eu só acharia que seria interessante botar um tamanho maior em alguns quadros, em algumas imagens, né? Principalmente quando tu vai avaliar as marcas que tu encontrou. Então, estão muito pequenininhas e eu não entendo. Sim, o que é que você viu? Qual foi a análise que você fez? Eu senti falta dessa análise. Ah, nessas marcas eu encontrei fontes serifadas, nessas outras marcas eu encontrei os ícones assim assado, né? Não se preocupa, porque no PDF que tu mandou, eu coloquei os comentários lá também. Qualquer coisa eu te mando por e-mail também, e tem a gravação, caso você queira ter acesso. Né? Mas no mais eu achei que o texto estava fluido, só essa questão de organizar a ortografia, né? O teu manual está bem redondinho, está bem finalizado, assim, o mockup, né? Que eu sou da área muito de gráfico, então computação gráfica é o que me move. Eu achei super fácil de entender como vai ser a aplicação, tudinho, só tem essa ressalva de testa ela no tamanho menorzinho para ver como é que fica. Testar cores também é importante, porque a gente fica tão focado no digital que quando chega no impresso, aquela cor X ou Y não está ficando legal, né? Então é sempre bom fazer esse teste. Deixa eu ver se eu passei e esqueci de falar alguma coisa. Tá, já falei. Eu faria uma sugestão, né, quando tu fala do teu público, né, de criar uma persona, mas isso sou eu, aí você resolve com Mila. Se seria interessante criar alguém para que seria o possível consumidor ou seguidor ou quem gosta desse tipo de conteúdo que ela desenvolve, né, poderia te ajudar ainda para conseguir chegar a um resultado gráfico, assim, principalmente em mídias sociais, que é linguagem, né, como é que seria? E, de novo, com relação às redes sociais, quem vocês que você pegou como referência para analisar, eu senti falta da análise em si, ou seja, o que é que você notou? Ah, aqui utiliza mais imagem, utiliza mais vetores, ali ela faz mais uma composição mais simples, é algo que é tirado com celular, não tem nenhum critério de hierarquia, ou seja, analisar aquilo que você viu nos perfis e como eles trabalharam isso, senti falta dessa conexão, mas no mais, ficou muito bom o projeto, assim, com relação ao manual, eu achei bem redondinho, né, não tenho nada, assim, para acrescentar, gostei da forma como você dispõe a malha, acho que Lucas pode falar mais, de uma forma mais aprofundada, porque identidade visual eu trabalho, mas não é algo que eu faça sempre, mas eu acho super interessante, e eu adorei o método que você escolheu, tá bom? Parabéns de novo e obrigada pelo convite. Eu que agradeço, obrigado. Muito obrigada, Aninha. Obrigada mesmo pela participação, pelo olhar atento aí ao trabalho de Flávio para contribuir, né? Então, vou passar a palavra para o professor Lucas Garcia, nosso colega, que vai ajudar aí a aperfeiçoar o trabalho de Flávio com esse olhar. Pode ficar à vontade, Lucas. Obrigada. Obrigado, Camila.
Primeiro, agradeço o convite para participar da banca. Eu sempre fico feliz quando a Camila conversa, que os trabalhos têm um nível altíssimo, assim, e a discussão é sempre muito boa. Parabéns, Flávia, pelo trabalho. Só pela sua apresentação, assim, a gente já vê que você é um designer gráfico pronto já para ir para o mercado, né? Eu fiz algumas anotações no trabalho que eu vou te mandar, alguns detalhes, assim, que eu identifiquei. Acho que a única, assim, fazer uma revisão, né? Um exemplo, né? Método extra bold. Tem hora que aparece em maiúscula, tem hora que aparece em itálico, tem hora que cada hora aparece de um jeito, aí padronizar. Então, vários termos que você usa assim, padronizar. O título do seu trabalho dá muita ênfase para o método, mas ele é um projeto de identidade visual. Não sei se não vale mais a pena chamar atenção pro tema, né, de direito de moda, né, desenvolvimento de identidade visual para esse segmento, alguma coisa assim. É uma coisa tão específica que, assim, até a sua pesquisa, né, você pesquisou a área da moda, você pesquisou a área de direito para chegar num símbolo, né, que eu acho que isso é uma das maiores riquezas do seu trabalho, e não necessariamente o método que você usa. Essa área, assim, que eu nunca tinha visto, eu acho que muitas pessoas também, e isso é uma grande contribuição sua, né. Como é que eu faço um trabalho para um segmento que a gente quase não tem referências, né, de tão específico que ele é. E você conseguiu fazer o projeto em 4 semanas? Sim, na verdade, não, sendo bem sincero, porque eu, além de estudar, eu não iria mentir aqui, né? Mas além de estudar, estar fazendo o meu projeto de graduação, eu também tenho um trabalho durante o dia inteiro e eu também faço freela utilizando esse método, aplicando esse estilo de trabalho, de identidade visual. Então, tinha coisas que em alguns momentos se tornaram prioridade, mas por usar tanto e por saber como funciona, eu tenho o costume de entregar realmente nas 4 semanas, sabe? Mas para esse em específico, para o desenvolvimento do projeto de graduação, eu realmente teve momentos que eu precisei alongar o prazo, que eu precisei utilizar de outras formas, mas a cliente entendeu bem. A cliente está até na chamada aí, quero agradecer a ela. Ela sabia que era também, além de desenvolvimento para a marca dela, também era o meu projeto de graduação, então ela compreendeu e tá tudo certo. Sim. Isso talvez seja uma questão que você pode colocar lá nos pontos negativos, porque essas 4 semanas, elas dependem também da disponibilidade de tempo do cliente, às vezes de um feriado que caiu e não estava previsto, uma viagem. Verdade. Então, esses métodos que são mais ágeis, qualquer imprevisto pode acabar tendo um impacto, assim, né, na entrega. Uhum. Às vezes por parte do designer ou do cliente, ou eventualidade. Tem um método chamado Sprint, que é um método que um funcionário do Google desenvolveu e lançou um livro. Esse método, ele foi desenvolvido para você desenvolver um projeto em 1 semana, com teste, protótipo, teste com usuário, tudo. Mas, assim, a sua vida de segunda a sexta vai ser o projeto. Até no livro ele fala assim: vai almoçar mais tarde, porque, assim, quando já acabou a fila do restaurante, aí você vai almoçar para economizar tempo. Uhum. Aí também, qualquer imprevisto, furou o pneu do carro, não deu tempo de chegar, já vai ter que ir para o sábado. Uhum. Quando eu utilizei aqui esse método 2 vezes, e a gente fez em 1 semana, e o outro a gente já adaptou ele para fazer em 2, porque a gente já sabia que não ia dar pra fazer em 1, porque dependia também de resposta de fornecedores, para Sim. produzir o material, de tempo, custo, tudo mais, orçamentos, né. Então, esses métodos ágeis, eles, nem sempre você consegue fazer exatamente no tempo. Aí, acho que você pode complementar esses imprevistos, assim, lá nos pontos negativos. Ok. Serve para o seu trabalho vai ser referência para outros colegas e profissionais e tudo mais, aí eles já podem ver lá e se preparar para isso, inclusive. Tem uma figura que você apresenta o mapa mental e o resultado do brainstorming. O mapa mental, eu não sei se aquele mapa mental que está lá é o mapa mental final ou é só um exemplo. É só um exemplo. É Ah, só um tá. exemplo.
porque essa figura que eu utilizo é para explicar ao cliente como ele faz o mapa mental dele. Então, Tá. o real a gente faz na hora, uma troca na hora, eu faço, continuo o projeto com essa fusão que eu expliquei, né? Uhum. Mas eu acabo não colocando na reunião, porque a próxima reunião já não é mais para mostrar isso, né? É para mostrar os 3 pilares. Então, eu coloco um exemplo. Certo. É, porque como você coloca os pilares que vocês definiram, eu achei que o mapa deveria estar ali o final também, mas depois se der para atualizar, aí coloca o Uhum, de vocês. ok. Tem o Sprint, que é um método ágil, tem o Scrum também, que é mais da engenharia. Se você gosta, acho que vale a pena você investigar. Ok. E você fala de comparar os métodos, né, lá no final do trabalho. Mas para cada projeto tem métodos que podem funcionar melhor ou pior. Então, para esse seu projeto, eu entendo que esse método funcionou de forma muito boa. Mas dependendo do projeto, às vezes é um projeto que tem uma abrangência nacional, né. Vamos supor que o seu cliente ele queira expandir para outros estados, regiões, até outros países, então talvez você precise fazer uma pesquisa maior e precise seu cliente vai ter que você já relata, né, do desapego ao gosto pessoal, esses métodos co-criativos, isso é muito difícil, né, de equilibrar. Mas assim, acho que o método funciona muito bem para alguns casos, mas para outros talvez não, e às vezes no seu texto dá a entender que esse método é a solução para tudo, sabe. Aí eu acho que em alguns momentos você pode rever isso, principalmente na conclusão, que é onde você fala mais, assim, com as suas palavras, né, eh, que você, fala sobre isso, né, o potencial do método, tudo, e você traz a Luton e a Peon como métodos acadêmicos. Mas na verdade a Luton, por exemplo, ela desenvolve projeto, ela é curadora de eventos, ela tem agência, a mulher, assim, eu não sei como ela consegue fazer tudo que ela faz sendo uma pessoa só. E, assim, são métodos que nasceram do mercado, a gente utiliza na academia, a gente tem contato com eles pela academia, mas não são métodos acadêmicos, né, eles são métodos que vieram do mercado. Uhum. E aí também talvez rever a redação, porque parece que como são não entender assim, são métodos da academia, são métodos engessados e lentos, mas não é bem isso. Assim, as minhas considerações são mais em relação a essas questões, assim, né, desse seu posicionamento, que eu não sei se você quer manter assim, mas é que eu vejo de uma forma diferente, mas, é forma de redação, são as suas experiências, fica a seu critério mexer. Também acho que isso não deprecia o seu trabalho e nem a sua nota, nada. É só uma forma, que eu senti, assim, né. O eu não eu sei que a norma BNT mudou, eu não sou muito não estou mais muito por dentro da BNT, mas no meu entendimento seu trabalho está excelente, a parte de formatação, a estrutura, a lógica, trabalho muito tranquilo, assim, de ler, de entender tudo que foi feito. A metodologia achei a objetividade dela, né, aqueles painéis lá de tipografia, textura, cor, aquilo é magnífico, assim, né, para você lidar com a complexidade de um projeto de identidade visual, é excelente, assim, eu achei muito legal e ainda trabalhando junto com o cliente. Então, o método muito bacana, o seu processo também excelente. Do ponto de vista técnico, tem 2 coisas que eu reparei, na redução. A questão do ponto, que na verdade é um semicírculo, né, que a Ana já falou, e a linha horizontal que corta o T e o F. Nas algumas reduções, me dá a impressão que ela quase some. O próprio autor do Sprint, ele fala assim que o método ágil, você não vai ter o mesmo resultado de você ficar 3 meses, 1 ano num projeto. Só que hoje ninguém mais vai ficar às vezes nem pode ficar esperando tanto tempo. Então, o projeto é desenvolvido e, por exemplo, se o seu projeto a maioria das aplicações vão ser em mídias digitais,
à medida do momento que você vê que para uma certa aplicação está dando algum problema, você pode ajustar. E até material gráfico, está produzindo material gráfico, está legal. Ah, agora eu vou fazer uma placa para colocar na fachada, vai ter corte a laser, não sei o quê. Ah, não funcionou muito bem. Então você pode fazer ajuste, né, e atualizar. Acho que isso já não é mais um pecado tão grande quanto como era antigamente, que a marca tinha que ser totalmente imutável, para sempre igual. Então, assim, é uma coisa que daí, dependendo das aplicações, tudo, você pode rever a necessidade de fazer algum ajuste, assim, técnico para viabilizar alguma aplicação. Então, num cartão de visita, alguma coisa do tipo, eu acho que são as menores aplicações físicas, acho que não vai ter nenhum ruído. Talvez para uma imagem de perfil de Instagram, se você for adotar, né, esse símbolo, talvez possa ter algum ruído, daí você adapta e ajusta o material. É praticamente isso, questões para você discutir com a Camila, ver o que vale a pena você mexer no trabalho ou não. Mas de forma geral, assim, te parabenizo. A parte técnica e a parte escrita, não sei o quanto também tem de influência da Camila, os trabalhos que ela orienta, tem um nível, assim, acima da média, pelo menos as bancas que eu participo, eu vejo isso, né. Ela é professora também do TCC, então acho que não sei se também tem influência, mas parabéns, trabalho impecável, assim. Obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz com todas as críticas construtivas. É muito bom ouvir essas coisas e fico feliz também pelos elogios. Eu estou aqui, parece que saiu um avião das minhas costas. Eu tive 2 alívios, tá? Quando eu terminei a apresentação, quando acabou a banca, né, e depois quando eu entreguei na biblioteca o trabalho. Eu não sei aqui como é que é o processo de entrega, mas eu nem sabia, mas eu senti um alívio também, assim, uma liberdade, sabe? Sim, sim. Maravilhoso. Então, muito, muito obrigada mesmo, Lucas, Aninha. Essas contribuições são super importantes, e aí eu vou aproveitar e tecer um pouco dos meus comentários aqui sobre o processo de Flávio, né? Já que tivemos os 2 examinadores com esse foco no trabalho, eu vou nesse momento falar um pouco sobre o desenvolvimento de Flávio nos meus comentários. E a motivação desse trabalho, quando o Flávio me procurou para fazer o TCC, dizendo como ele queria, o que ele queria fazer, na terceira orientação eu vim arredondar, deixar fechadinho na minha mente o que o Flávio queria. Que na primeira a gente conversou por muito tempo, ainda tá confuso, Flávio, semana que vem a gente conversa de novo. E foi até que eu entendi que ele gostava muito, achava muito. E aí, Flávio, você me corrige, tá? Se eu estou tecendo aqui minhas impressões sobre o seu processo nesse TCC. Ele me pareceu muito motivado como aluno do curso de design, tendo a oportunidade de experimentar um método que foi adaptado por um outro aluno que se formou e que fez essa adaptação junto a uma equipe que estava trabalhando no mercado, olhando para a Peon, olhando para Luton, e aí ele disse assim, Camila, eu queria muito experimentar isso, já que no TCC eu posso fazer um memorial de projeto, eu gostaria de fazer um projeto completo de identidade visual, para que o meu TCC seja mais uma experiência publicada desse método adaptado, mais uma oportunidade de validar, de mostrar que ele de alguma forma funciona e traz resultados positivos, e se não trouxer positivos, que o meu trabalho também sirva para avaliar isso. Então, eu queria usar meu TCC para isso. E essa motivação ficou bem clara para mim depois de algumas orientações de a gente conversando, até que eu entendesse essa motivação principal, quando o Lucas disse, olha, você coloca o nome do método, né? E ali parece que ele é o principal, mas aí o seu projeto todo mostra que o principal foi a identidade visual da Flaviana Torres. E ele oscilava durante o processo em super empolgado, o método Vinícius, né, que desenvolveu aí essa adaptação, e em outros momentos mais empolgado com o projeto. Então, achei que fez todo sentido, Lucas, essa tua fala, parece que tu estavas com a gente durante o processo, observando isso, quando fez essa colocação.
mas ele me pareceu um entusiasta dos dois aspectos, tanto da prática profissional, né? E ele começou o TCC, e eu estava bem aperreada até a metade do caminho, compartilhando com vocês, que ele começou, ele não sabia quem seria o cliente, para você ter uma ideia do quanto ele estava mais motivado em validar o método do que no projeto em si. Ele não tinha ideia de quem seria o cliente. Ele só disse para mim: professor, eu quero fazer uma identidade visual para fazer isso aqui, mostrar que isso funciona. Aí eu, tá, e como vai ser? Não sei ainda, eu vou arrumar um cliente, eu vou correr atrás, o cliente vai aparecer, que eu sei que vai aparecer, e apareceu, né, Flávio? Mas até lá eu estava já roendo minhas unhas todas. Mas vamos lá. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês esse processo para deixar um pouco claro parte do que ele não colocou na apresentação, porque não faz parte desse resultado final, mas esse processo dele teve várias motivações, e acredito que a cliente, aí depois eu vou até quebrar um pouquinho o protocolo, caso a cliente, a Flaviana Torres, que está aqui, queira falar algo, ficar à vontade também. Mas só para finalizar esses meus comentários sobre o desenvolvimento de Flávio, ele realmente me inspirou, ele fez por onde me inspirar como orientadora confiança no trabalho dele. Não como cliente, estava como orientadora no processo e ao mesmo tempo preocupada com a finalização. Olha, você tem prazo, você tem tal período para o TCC, mas veja, sua cliente vai precisar desse resultado também, tentando administrar esses dois times, e ele dizendo: professora, eu sei que eu consigo, confia em mim, vai dar certo. Eu já trabalhei com isso, eu já experimentei com outra cliente, essa etapa eu fiz em tanto tempo, essa etapa eu fiz em tanto tempo. Quando ele teve o problema do tempo, né, Flávio, aquele que precisou estender um pouco, como ele comentou, ele chegou à professora: tive esse problema, mas eu falei com a cliente, vai ser assim, tudo, né? Então, ele mostrou também que, uma vez que o TCC serve também para demonstrar a habilidade do aluno em pôr em prática conhecimentos que ele adquire durante o curso, ele, durante esse processo, também deixou claro que está apto a aplicar esses conhecimentos e administrar os problemas que aparecem no caminho, não prejudicando o resultado final e atendendo a expectativa do cliente. Então, acredito que esse é um profissional que tem muita aptidão para desenrolar o que é necessário no mercado enquanto designer. Claro que as experiências elas vão sendo construídas ao longo, né, do processo. Não é apenas um projeto, são vários que vão demonstrando isso, mas com esse projeto você demonstrou para mim, enquanto orientadora, que está bem apto a tudo isso, e agradeço a confiança também em administrar esse processo com você e equilibrar as balanças aí do tempo, do cliente, do TCC, né, do método, do projeto final. Então, agradeço, Flávia, a confiança. E acho que meus comentários aqui vou restringir a esse teu caminhar, né, parabenizando por você ter conquistado o que você estava pretendendo no início do processo todo. E vou, como eu disse, quebrar um pouco o protocolo, caso Flaviana queira. Estou vendo aqui que ela colocou no chat uma mensagem. Infelizmente não dá para abrir o vídeo, mas quero parabenizar o trabalho. Fiquei muito encantada com todo o trabalho. Amou o resultado, olha aí. Coisa boa o feedback do cliente, né? Então, Flaviana, é isso. Caso você quisesse falar, né, mas você colocou seus comentários aí no chat. Muito obrigada. Ela falou que está muito satisfeita, que bom. E bom, obrigada também por acompanhar esse momento de conclusão da parte acadêmica desse projeto, né? Que é a conclusão do TCC para o curso. Eu quero agradecer a Camila por me orientar, por ter me aceito como um de seus orientandos, porque eu tive uma sorte, eu vou chamar de sorte, mas eu acredito que, minha fé, eu acredito que Deus deu um jeito disso acontecer, mas Camila, ela me aceitou como orientando no momento anterior a ela saber que teria mais orientantes. Então, se eu tivesse pedido a ela um dia depois, eu não estaria dentro. Eu não iria conseguir ter ela como minha orientadora. E aí, isso foi uma bênção para mim, porque eu não sei, sinceramente, se fosse outro professor, eu iria conseguir desenvolver isso de forma tão leve, tão fácil, tão tranquila. Todas as reuniões que a gente tinha, eu começava a reunião ansioso, meio com medo do que ela iria falar, e eu acabava a reunião feliz, sorrindo, e falava: meu Deus, ela é muito boa, muito legal, ela me ajuda, e ela está me iluminando, como eu até falei nos agradecimentos, né? Ela me ajudou a levar esse projeto com muita leveza.
Então, obrigado, Camila, por ter aceitado me orientar, por ter me ajudado nisso tudo. E, enfim, espero que tenha dado tudo certo. Pois fica tranquilo, Flávio, fica tranquilo. Muito obrigada, né? Mas não é isso tudo não que você falou, não. Que a gente tem uma equipe super competente de professores, tem uma equipe maravilhosa, Lucas aí, ó, para concordar comigo, né, Lucas? Temos uma equipe bem legal. Eu já estou dizendo ele que é para concordar, mas ele faz parte dessa equipe e é um professor incrível e trabalha com identidade visual. Tanto é que eu disse, minha gente, corram atrás do professor Lucas. Acho que ele vai dizer, Camila, para de mandar o povo correr atrás de mim. Mas eu agradeço, Flávio. É bem menos do que isso que você falou, mas agradeço aí também, viu? Então, para dar continuidade ao processo da finalização, né, dessa defesa de Flávio, eu vou convidar. Geralmente, quando estamos numa banca presencial, a gente pede que todo mundo se retire da sala para que a banca possa conversar e finalizar a avaliação do trabalho. Mas se Lucas e Aninha não se incomodarem, eu posso mandar um link para que a gente vá para um outro link conversar, pode ser? Pode sim. Pronto, só porque fica mais fácil dos convidados a gente não chamar de um por um depois. Então, a gente vai se ausentar só por um minuto aqui. E Lucas e Aninha, eu estou encaminhando agora para vocês no privado, tá? Um link para a gente concluir essa avaliação, certo?
Olá. Olá. Boa tarde. Sai todo mundo, só ficou eu. Oh, meu Deus, tadinha. O pessoal não precisa sair, né? Mas, Flávio, já que ficou só você, né? Eu não sou boa de fazer aquele suspense que normalmente os orientadores fazem. Eu participo de umas bancas que o pessoal faz maravilhosamente bem esse suspense. Eu sou péssima para isso. Mas você, como nos comentários do professor Lucas, da professora Ana Helena, né? Você viu que realmente esse trabalho alcançou um bom resultado, que está com um resultado bem satisfatório, e a gente foi, na verdade, avaliar com os critérios lá que são sugeridos, texto, apresentação, para, no final das contas, descobrir que todo mundo deu 10 para o seu trabalho, que você está aprovadíssimo com um 10 bem redondinho. Parabéns. Eu disse que eu não sou boa de fazer esse suspense. Meu Deus! Eu participei de uma banca que o orientador passou quase uns 15 minutos para dizer a nota. Eu não consigo fazer isso. Obrigado, eu não ia aguentar. Eu ia ter um piripaque. Desde que eu acordei, eu tô assim, ó, nervoso. Ai, meu Deus, eu tô sem saber o que falar. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço. Léo, desculpa, Flávio. Flávio, agora a gente realmente recomenda, tanto eles recomendaram, né, como examinadores, e eu concordo como orientadora, que faz muito sentido que todas as observações que foram feitas sejam observadas no teu documento, para que você consiga entregar esse trabalho ainda mais refinado, na melhor versão dele possível na biblioteca, para que, além de referência para os outros colegas, ele seja um registro da tua trajetória profissional também, que vai ficar disponível lá na biblioteca, né? E é isso, eu super agradeço. Não sei se o professor Lucas e a Aninha querem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Só queria dar parabéns mesmo e obrigada de novo pelo convite, né? Desejo sucesso. E outra coisa, não sei como é que funciona, se ainda é assim, mas é bom tu ver logo na biblioteca, porque tem o negócio da ficha catalográfica, etc. Aí é bom correr atrás, porque demora, pelo menos a minha demorou. Tá, okay. Flávio, não sei quais são os seus objetivos, né? Mas assim, seria muito legal você oferecer uma oficina, alguma coisa assim, para ensinar o método para os colegas. Sim, eu vou te convidar para dar se você tiver interesse, né, semestre que vem, apresentar seu TCC na disciplina de identidade visual. É um exemplo bem tá muito consistente, assim, tá bem pé no chão o seu projeto. Olhando, parece bem fácil de fazer um projeto de identidade visual, mas acho que uma oficina é algo que ia ser muito legal, assim, para os alunos, para complementar, né, as experiências das disciplinas e tudo mais. Legal. Ótima eu não sei nem o que falar, com certeza. Eu não sei nem o que falar, eu tô assim, tipo, e agora? Vai lá no Armazém da Criatividade, conversa com o Johnny e fala que você quer propor uma oficina de identidade visual. Ele vai te ajudar até a calcular preço, já tem o espaço e eles estão precisando fazer eventos, movimentar aquilo lá. Ótimo. Gente de fora também pode? Brincadeira. Foi uma ótima sugestão. Maravilha. Coisa boa. Tá vendo aí, Flávio? Agora é correr, trabalhar muito, sim, né? Isso é um bom design aí, nos representando CA no mercado. Uhum. Ótimo, muito obrigado, gente. Parabéns, vai curtir, vai comemorar. Sim. Vou começar contigo 10 minutinhos só antes de tu ir comemorar, tá? Beleza. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, Lucas. Até mais. Tchau. Obrigado. Obrigado. Até mais. Vou parar a gravação aqui.